Definida a disputa pela presidência, o candidato eleito começa a buscar o apoio dos partidos para formar o grupo de sustentação do governo. Afinal, sem votos no Congresso, é impossível aprovar as reformas de que o país precisa. Com tantos partidos representados no Senado e na Câmara, é preciso formar uma grande coalizão partidária para governar. Presidencialismo de coalizão é o tema do nosso programa de hoje. O nosso convidado para discutir o assunto é o cientista político Leonardo Barreto. Leonardo, muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. Um grande prazer estar aqui. Bom, nessa época, findada a eleição, quando começa a se falar em formação de governo no país, sempre surge essa expressãozinha que as pessoas muitas vezes não entendem, É presidencialismo de coalizão. O Brasil tem um presidencialismo de coalizão, então essas negociações são importantes. Eu queria que, primeiramente, você explicasse para aquelas pessoas que estão nos assistindo o que é isso, afinal, presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão foi um termo criado no início dos anos 80 por um cientista político chamado Sérgio Abranches para definir a situação que nós tínhamos aqui no Brasil, que era um Congresso povoado por muitos partidos e que precisava ser atraído pelo presidente da República para se criar as condições de governabilidade que o país necessitava. E aí nós criávamos, o país passou a criar composição com muitos partidos, muitas vezes eles eram heterogêneos, diferentes do ponto de vista ideológico, de uma administração muito difícil de ser feita e realizada a partir da distribuição de cargos no Executivo para os próprios parlamentares. Essa é a composição hoje, que é o combustível necessário para se governar o nosso país. Bom, mas em todo o presidencialismo não seria assim? O que difere o caso brasileiro daquilo que acontece em outros países do mundo que também são presidencialistas, como os Estados Unidos, por exemplo? A diferença do nosso caso é exatamente a quantidade de partidos. Na maior parte dos países que têm democracias consolidadas, não há tantos partidos assim no parlamento e muitas vezes o próprio partido do governo, ele sozinho tem maioria suficiente para poder ajudar o presidente a aprovar a legislação que ele acha importante para o país. Então, assim, não há tanta necessidade de fazer grandes construções com legendas tão diferentes entre si e também com base nessa distribuição de posições no Poder Executivo para que o parlamento funcione a favor do governo. Por exemplo, nos Estados Unidos, um parlamentar ele não pode ocupar um cargo no Executivo. Se ele quiser ocupar, ele tem que renunciar ao mandato dele para poder, então, assumir lá um ministério, uma secretaria. Lá não tem ministério, secretarias, Então, assim... Ao passo que aqui ele é apenas licenciado e depois volta. Exatamente. Essa relação, ela existe particularmente aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, num determinado momento, porque esse modelo de coalizão, ele acaba se reproduzindo nos estados. Também. Aqui a gente chegou a ter 1/3 da Câmara Distrital servindo como secretário num governo, E aí a pergunta que a população provavelmente faz é: como é que uma Câmara que tem objetivo constitucional, de fiscalizar o governo, vai fiscalizar um governador ao qual ela serve? E também a questão do rodízio, Sai 1/3 dos deputados, entram ali os suplentes e depois saem e voltam novamente. E que normalmente suplentes são mais fáceis de pressionar, pelo voto deles. Por quê? Porque ele está ali só enquanto o titular deseja que ele esteja, Então, muitas vezes, esse suplente não tem nem independência para se colocar. Então, eu acho que o tema do presidencialismo de coalizão, ele aparece hoje com muita importância para a gente por 2 motivos. Primeiro, porque ele é de difícil administração, é muito difícil, e a gente vai experimentar isso agora com o novo governo, por uma razão. O maior partido da Câmara dos Deputados, por exemplo, tem 10% das cadeiras. Que é pouco, É muito pouco, é muito pouco. No Brasil, o máximo que se chegou
foi na segunda metade dos anos 80, quando o PMDB chegou a ter 30% das cadeiras. Mas foi o máximo que você chegou, ou seja, em qualquer governo, de qualquer presidente, você sempre é obrigado a construir essas grandes composições. Agora, o segundo problema é o custo disso para o país, né? Porque você acaba tendo que fazer uma divisão, um loteamento, né, dos ministérios entre os partidos. Não necessariamente esses partidos eles vão ter o mesmo nível de gestão, né? Não vão ter um conhecimento específico sobre o funcionamento da pasta, e muitas vezes isso aí pode gerar um prejuízo para a qualidade da política pública. Antes de aprofundarmos no momento atual, eu queria que você fizesse uma análise para a gente. Pós-Constituição de 88, quando começa a vigorar esse modelo, né, esse marco político que nós temos hoje, como é que se deram as composições? Desde lá de Collor, Fernando Henrique, Lula, foi mais ou menos do mesmo jeito? Ou aquele fenômeno do governo Lula do mensalão, ele surge em função de alguma característica naquele momento? Olha, o presidencialismo de coalizão, ele não é uma opção do governante, né? Ele é uma condição dada, porque a Constituição estabelece que o presidente precisa do legislativo numa série muito grande de ocasiões. Além disso, a nossa Constituição ela tem uma quantidade muito grande de itens que foram ali, né, alvo do texto do Constituinte, né? Havia uma grande comoção nacional, né, na época da Constituinte, então se constitucionalizou quase tudo. E isso faz o quê? Que o presidente não apenas precisa ter uma maioria, como precisa ter uma maioria qualificada. Né? Porque grandes temas são mudados via Constituição. Né? Exatamente. Que exige um quórum muito maior. A questão da Previdência, por exemplo, a Previdência, acho que quase todos os países do mundo, é uma questão de lei ordinária, que você poderia trabalhar com maioria simples. No Brasil, vai ser necessário 3/5 na Câmara e no Senado para aprovar algum tipo de alteração. Então, isso cria não apenas uma dependência do presidente do Congresso, como cria uma dependência para a construção de supermaiorias. Né? Então, você não está falando só da metade, né? Você está falando de supermaiorias. E isso cria uma situação de barganha muito pesada, que não foi transformada até agora porque, de certa maneira, tudo bem, nós tivemos 2 impeachments em 25 anos, mas, a rigor, esse processo sempre funcionou. Todos conseguiram construir a sua maioria, com exceção dos momentos do impeachment. O presidente Fernando Henrique teve maioria para fazer reformas importantes, o presidente Lula teve maioria para fazer reformas importantes, o presidente Dilma também teve no seu primeiro mandato, não é? Sim. Na verdade, acho que nunca ninguém teve um grande problema de administração da base até a Dilma. Né, até o segundo mandato no momento do impeachment. E ali por uma situação muito específica, que foi a saída de um processo eleitoral muito duro e o envio para o Congresso, no início da nova legislatura, de uma agenda econômica completamente daquela que tinha sido aprovada nas eleições. E aí o partido dela, enfim, eu sei porque a gente faz pesquisas no Congresso e a gente monitora isso, o PT teve muita dificuldade de apoiar a agenda econômica que o Joaquim Levy, à época ministro da ex-presidente Dilma, enviou para o Congresso. E aí, quando o PT negou apoio à agenda econômica do governo, os outros partidos, né, da coalizão disseram assim, opa, se o PT não faz, sou eu que vou fazer? Né? Se ele não quer pagar os custos de popularidade dessa agenda, não sou eu que vou pagar. Então, essa administração dessa base, ela é muito delicada, né? Porque normalmente a gente está pensando sempre em cargos, em emendas, mas, na verdade, você tem um elemento simbólico de participação dos partidos na gestão do país. Pegar uma frase do Roberto Jefferson, logo depois que o mensalão foi descoberto, ele disse assim, eles só queriam comprar a gente. Né? Na verdade, eles queriam, embora tivessem vendido o apoio,
eles também queriam participar do processo de gestão. Que o poder é isso também, né? Exatamente. O exercício do poder, né? Compartilhado. Exatamente. E no caso do Collor, foi engraçado, já senador, eu tive a oportunidade de fazer a pergunta a ele, inclusive aqui numa entrevista da TV Senado, qual havia sido o erro, né, que ele tinha cometido. E o erro dele foi ter mantido a relação com o Congresso, à época, no Ministério da Justiça, como ainda era no período militar. Ou seja, ele não deu o devido valor, né, ao Congresso, por quê? Ele até paga um pouco o preço de ter sido o primeiro presidente eleito na nova ordem constitucional, né? O Congresso tinha subido de patamar, né, na importância, só que quem tinha entrado ainda estava funcionando naquela frequência antiga dos períodos militares, onde a relação com o Congresso se dava no Ministério da Justiça e não no Palácio do Planalto. Agora, quando se fala desse processo de composição dos governos, do presidencialismo de coalizão, o cidadão, ele pensa muito, e alguns candidatos gostam de levar essa ideia no processo eleitoral, é que, tudo bem, eu vou montar um ministério de técnicos, não vou ouvir partidos, não vou colocar políticos. É possível fazer essa coalizão dessa maneira? Ou seria muito difícil? Porque nós vemos que até hoje não aconteceu. Até hoje não aconteceu. São políticos que assumem esses postos. Você crê que é possível isso? Não, eu acredito que não é possível. Eu acho que o presidencialismo de coalizão é uma característica que não é opção, né, de um presidente. Ele é uma característica que deriva da própria característica do país. O fato você não pode fazer um governo, sendo que todo o processo decisório caminha pelo Congresso, pedindo ao Congresso apenas adesão, né, ao seu projeto. É muito arrogante até poder fazer isso, eu querer fazer isso, porque as pessoas elegeram os parlamentares para que eles também tomem parte do processo decisório. Então, eu acho que tem que ter um reconhecimento do Palácio do Planalto sobre a necessidade e sobre a legitimidade do Congresso para realizar essa tarefa e compartilhar a gestão com o Congresso. O nosso modelo constitucional, embora ele seja um presidencialismo na sua essência, ele tem vários mecanismos que lembram o parlamentarismo. Sim. Né? Entre eles, essa supremacia do Congresso, não apenas no controle, mas também no compartilhamento da gestão do país. Né? E acho que isso tem, inclusive, ser valorizado. Né? Eu acho que esse balanço ele funciona mal quando o governo quer apenas comprar o Congresso. Aí, de fato, né? Aí não tem controle, você aprova medidas sem controle social, né? E a gente tem aí uma porção de exemplos, vou lembrar a medida provisória do setor elétrico, né? Que foi aprovado no governo Dilma. 2013, que desestruturou todo o setor de energia, as pessoas estão pagando a conta até agora. E, naquele momento, o Congresso não teve condições de fazer o controle, né? Eles sabiam que naquele momento ela ainda tinha uma base muito forte. Né? Tinha. Ela estava no auge da fama da faxineira, né? Da esplanada, enfim, fazendo cortes em vários ministérios. Então, tinha uma popularidade grande. O Congresso ficou emparedado, não conseguiu fazer o seu trabalho. E o resultado foi uma desestruturação completa do setor elétrico. É verdade a máxima de que nos 6 primeiros meses o presidente sempre consegue uma maioria mais tranquila no Congresso para aprovar as reformas? Pois isso era verdade até 2015, porque, de fato, o Ciro Gomes até falou bastante sobre isso na campanha, mas em 2015 não teve lua de mel. Né? A presidente que entrou, pelo fato de ter apresentado uma agenda muito diferente da que foi na campanha, perdeu o Congresso logo na saída. Né? Sim. E aí não apenas criou essa paralisia pela dificuldade do seu partido em aderir ao seu programa, como tentou a eleição de um presidente da Câmara diferente daquele que foi eleito. Então, já criou uma inimizade com seu grande parceiro político. Interferiu no processo de escolha do presidente da Câmara de uma maneira que não foi bem absorvida pelos aliados. O fato é que o próximo presidente, Ronaldo, ele vai assumir numa situação
muito diferente da que a gente acostumou a ver. Por quê? Do impeachment para cá, até um pouco antes, a gente tem visto o Congresso crescer em termos de independência sobre o Executivo. Na verdade, a gente está vivendo a fase onde o Executivo está no seu momento mais fraco desde da Constituição de 88. O presidente Michel Temer teve que ser salvo 2 vezes pela Câmara dos Deputados no ano passado, né, para não ser cassado. Teve que fazer uma composição dos ministérios juntos com os partidos, né, quase um governo semi-parlamentarista, né? Então, a gente tem um Congresso muito empoderado, também um judiciário muito acostumado a interromper processos decisórios quando ele vem à cabeça. Né? Inclusive legislando, né? Legislando, para alguns. Exatamente, legislando de maneira indireta. Ele cria um modelo de combate à corrupção a partir de interpretações heterodoxas sobre a legislação. E para mesmo, o Judiciário, o Ministério Público, tem utilizado instrumentos para interromper processos decisórios quando é do seu interesse. E o Executivo no seu momento mais frágil. Né? Eu acho que o próximo presidente tem que ter a capacidade de compreender isso para não comprar gato por lebre, né? Chegar no dia 1º de janeiro, entender que tem um poder que de fato não tem. E o presidente eleito vai encontrar um Congresso que na Câmara tem a representação de 30 partidos. Em 86 eram 12. Em 94, o início ali, o fim de Itamar, início de Fernando Henrique, eram 18. Há 4 anos eram 28. No próximo ano serão 30. Sabemos que isso pode mudar um pouco, porque deve haver muitas mudanças de partido em função da cláusula de barreira. Mas como é que é possível construir uma coalizão com 30 partidos na Câmara e 21 no Senado? Também um recorde, passa de 15 para 21. Considerando que 21 partidos para 81 senadores, né, é quase uma Câmara de Vereadores. Exatamente. Né? Olha... Porque a negociação tem que ser muito mais no varejo. Né? Você tem, por exemplo, no Senado, partidos com um senador, vários, com 2 senadores, vários. Exatamente. Olha, me parece que a gente está vivendo um período novo. Assim, primeiro, se a gente faz uma associação do número de partidos efetivos, né, existentes dentro do Congresso Nacional no início de cada presidência, você vai ver que o número de ministérios vai aumentando também proporcionalmente. Né? A quantidade de ministérios é proporcional ao tamanho, à fragmentação da representação dentro do Congresso Nacional. Né? Isso é um problema bastante conhecido pela ciência política. Mas agora, eu acho que a gente tem uma situação um pouco nova por algumas mudanças institucionais que foram feitas especialmente pela reforma política aprovada no ano passado, em outubro do ano passado. Entre elas, a gente teve a cláusula de barreiras. Né? O que significa isso? Que partidos que não tiveram um determinado desempenho não vão receber mais dinheiro do fundo público e nem tempo de TV. Nesses 30, 14 partidos estão nessa condição. Então, existe uma possibilidade de que eles se fundam, né? Ou aderindo a um partido maior, ou então 2, 3, 4 deles tentem criar uma legenda para conseguir ultrapassar a barreira. Né? Então, assim, a reforma política do ano passado foi muito importante para combater essa questão, mas ela é gradual, né? Sim. Ela é gradual. Na eleição que vem, por exemplo, até na própria eleição para os municípios daqui a 2 anos e depois... Esse percentual de votos aumenta. Aumenta e se proíbe coligação. Que é outro aspecto que exatamente. Deve ainda aí vai reduzir. Então, assim, essa questão da... Eu sempre dizia que a gente tinha uma visão errada do problema, que era assim, a gente precisa fechar a porta para a criação de novos partidos, né? Um consenso que normalmente se diz. Mas se nós não gostarmos dos partidos que nós tínhamos... como é que a gente vai fechar a porta para a criação de novos? O problema do Brasil não é dar certidão de nascimento para novos partidos. O problema do Brasil sempre foi não dar certidão de óbito para os partidos antigos, que perdem a representatividade.
Com a cláusula de barreiras, agora a gente já tem a certidão de óbito, né? Os partidos que não conseguirem um tamanho mínimo no coração da sociedade não vai receber recurso público da sociedade. Então, a gente tem essa mudança. Uma segunda mudança, que eu estou muito curioso para ver como é que vai funcionar, é essa concentração do financiamento eleitoral no partido, né? Agora ela é basicamente feita via fundo público. Que foi a primeira experiência de um financiamento público quase que exclusivo. Exatamente. E o presidente do partido, a executiva nacional do partido, tem o poder arbitrário de distribuir esse dinheiro como quiser. Uhum. Então, veja, se um candidato, se um deputado ou um senador, muitas vezes, contrariar a direção do seu partido numa votação importante, pode ficar sem recurso. Ele pode sofrer uma punição na eleição, podendo ficar sem recurso. Então, assim, os chefes de partido, eles ganharam um instrumento muito poderoso para controlar a sua base. Essa reforma que foi feita é uma reforma muito importante, né, do ponto de vista de tentar criar mecanismos dos presidentes de partido controlar suas bases. E o terceiro aspecto que eu queria ressaltar, que eu acho importante, o Congresso levou um grande susto nessa eleição. Sim. Né? A gente teve uma renovação muito grande. Uma renovação muito grande. Muitos parlamentares que conseguiram voltaram assim na bacia das almas. Até muitas vezes uma renovação com seus critérios de justiça meio lá discutíveis, né? Muitos parlamentares novatos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso a regra natural de relacionamento do Congresso com o Executivo vai ter que ser repensada pelo Executivo, porque ele está na posição mais fraca desde que a gente restabeleceu a eleição direta no Brasil. E, do outro lado, o Congresso também está muito assustado, né? Ele também vai ter que dizer assim, opa, a sociedade ela não é mais tão... ela me fiscalizou com muita força dessa vez. Me puniu, né? Me puniu com muita força. Então, eu acho assim que a gente está num cenário onde há regras institucionais novas, claramente aí colocadas, e os jogadores que olharem para essas regras, né, ainda baseados no treinamento que tinham pelas regras antigas, eles podem ter algum tipo de problema. Eu acho que a gente vai estar num período, sabe, de muita novidade no Brasil e num período de um certo darwinismo político. Que quem conseguir se adaptar melhor a essa nova realidade, que não está muito nítida para todo mundo, mas quem conseguir se adaptar melhor vai ter mais condições de sair lá na frente. Você acha que esses aspectos, sobretudo a reforma política, né, que inibe o funcionamento dos partidos, né, sem fundo e sem tempo de TV, associado a esse momento de montagem do governo, do novo governo, podem já proporcionar um pequeno rearranjo partidário já no início do próximo ano com o novo governo? Porque os parlamentares vão poder mudar de partido, aqueles que estão em partidos que não atingiram a cláusula, poderá haver fusões. No Senado, eles podem mudar livremente desde a decisão do Supremo. Então, a gente já pode ver um pequeno rearranjo partidário ou ainda é cedo? Não, eu acho que essa questão que você coloca é a questão mais importante desse processo. Porque a gente está saindo de um período presidencial, de uma eleição presidencial muito dura, né? E que o vencedor não tem nem perto, né, de uma maioria. E essa eleição foi muito curiosa porque ela foi a primeira eleição, acho que da história do país, onde nunca houve uma divisão tão nítida entre esquerda e direita. Né? Aliás, uma hipótese muito interessante desse período eleitoral é saber se essa é a primeira de muitas, se a partir de agora o universo político brasileiro, do ponto de vista ideológico, ele vai estar mais claro, claramente dividido entre esquerda e direita. Por quê? Porque a gente viu claramente que os partidos de centro foram penalizados. Os partidos que não se meteram na briga ideológica, os candidatos que não se meteram na briga ideológica,
foram ignorados no debate. Então, eu fico refletindo se essa polarização da eleição presidencial não vai, daqui a pouco, entrar no universo partidário e, particularmente, começar a ser representado aqui, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, e isso gerar um realinhamento amplo dos partidos políticos. Uma coisa que é legal da gente perceber é a seguinte: o nosso sistema partidário, ele não tem muitas raízes históricas, porque em 79 para 80, né, os militares decidiram abrir, né, para a criação, né, para o pluripartidarismo, e os partidos, de uma maneira geral, eles se organizaram em torno de lideranças que haviam naquele momento. Então, o PDT se organiza em torno de Brizola, o PT não, já tem uma questão sindical, né? Mas aí o PMDB, Ulisses e Tancredo, o PTB, aquela disputa dos herdeiros do Vargas, enfim. Só que, com o tempo, essas pessoas morrem, né? Esses líderes morrem, né? É muito engraçado que o PDT hoje seja presidido por um político que era o jornalheiro do Leonel Brizola. Trabalhava na banca, em frente ao prédio dele. Então, assim, com a morte desses líderes, uma boa parte do conteúdo desses partidos se esvaiu, né? Foi embora. Por isso que a gente precisava era de atestado de óbito, né? Para quê? Para ter uma possibilidade de um redesenho. E eu acho que essa eleição presidencial, pelo nível de radicalização que ela demonstrou, que na verdade não vem de agora, vem de antes, pode, em algum momento, criar um realinhamento amplo das forças partidárias no Brasil. Os incentivos institucionais estão todos aí, né? Como a gente estava falando, cláusula de barreiras, a necessidade de você se identificar ou com a direita ou com a esquerda, o fato dos políticos de centro terem sido ignorados no debate. Então, talvez os políticos, o candidato a presidente um discurso complicado em relação aos partidos do Centrão, né? Talvez exigindo que eles criem uma roupa nova para serem assimilados no novo governo. Então, você tem um conjunto de incentivos aí que podem caminhar nessa direção que você muito bem colocou. Eu acho que é o evento que a gente tem que monitorar mesmo, que é a possibilidade de um realinhamento partidário importante. Leonardo, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, Ronaldo. Agradecemos também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista que está lá na nossa página da internet, senado.leg.br/TV. Sempre que quiser, pode entrar em contato com a TV Senado para passar sugestões, fazer perguntas, ligando de graça para o 0800 61 2211. Continue sintonizado na TV Senado e até o próximo programa.